Vamos colocar a Luísa Sá na nossa conversa para a gente falar deste jogo, Flamengo e Corinthians, no Maracanã, hoje, 9h45 da noite, horário de Brasília, com um novo técnico no Flamengo, tendo a primeira experiência já num jogo super importante, decisivo, em casa, Luísa. E você acompanhou ontem a chegada do Felipe Luiz. Como é que foi o primeiro dia de trabalho oficial? Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Todo mundo que está assistindo de primeira. Foi. É um novo momento no Flamengo, né? O Felipe Luiz até brincou no comecinho da coletiva que ele estava bem pertinho ali no outro módulo do CT, né? Do CT da base, CT do Flamengo tem um módulo profissional bem pertinho da entrada e o módulo da base mais lá embaixo. Então ele estava bem pertinho e é uma nova fase para ele. E eu achei bem interessante que a coletiva do Felipe Luiz, ele quer se distanciar um pouco dessa idolatria que ele já construiu. Ele quer uma nova fase, ele quer um novo capítulo da história dele no Flamengo, quer um time com a cara dele, não quer que fique sendo muito comparado com treinadores anteriores, né? A gente até fez uma matéria hoje sobre soluções caseiras que o Flamengo já buscou em outras oportunidades. E aí eu até perguntei para ele sobre isso, ele disse que respeita muito, que tem muita gratidão pelos treinadores que já construíram história no clube, mas quer construir a história dele. Ele quer o Flamengo dele com a cara dele. Até porque muita gente estava comparando com o Jorge Jesus, né? O Felipe Luiz com o Jorge Jesus, que ele estava correndo com os jogadores e tudo mais. Então, ele não quer ser comparado, ele não quer ser. Talvez que a torcida amenize um pouco as críticas ali, porque é o Felipe Luiz. Ele quer que construir o Flamengo dele, uma nova história, uma nova, tudo diferente, para que, enfim, o Flamengo tenha a cara dele. Uma cara mais ofensiva, um time compacto, enfim, um time que vai atacar bastante. E é isso que ele promete que vai fazer. Vamos ver na prática hoje o primeiro grande teste, né? Ele falou que não tem momento melhor para começar do que uma semifinal. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser essa primeira experiência. Mas já é um ninho do urubu um pouco mais. Não é alegre bem a palavra, né? Porque o Tite não tinha problemas com o elenco, também não tinha problemas com a direção de relacionamento. Diferente de, por exemplo, do Sampaoli, quando saiu do Flamengo. Mas o Felipe Luiz traz uma nova cara para o Flamengo, até no dia a dia, porque já conhece todo mundo. Estava ali até final do ano passado, então já tem muito boa relação com os jogadores, muito boa relação com a diretoria, muito boa mesmo. E um dos motivos para ser ele é que ele conhece o Flamengo, ele conhece a pressão, ele conhece a torcida e conhece os jogadores e a diretoria, a forma como o Flamengo tem que jogar. Isso pesou para ele. Vamos ver agora como é que vai ser essa era Felipe Luiz no Flamengo. A gente tem um pedacinho do que ele falou na coletiva, exatamente sobre isso que você trouxe, Luísa, sobre dar uma cara dele para o time. Vamos ouvir. Primeiro, dizer que eu não quero me comparar com nenhum trabalho dele, dos anteriores, né? O que foi feito ficou para trás e eu quero começar uma nova história, um novo Flamengo com a minha cara, né? Então, eu pego um time que não é um caos, não é um time que pega aqui jogadores descompromissados, cara que não querem correr. Eu pego um time sim que tem organização. Tite não deixa um trabalho deixou muitas coisas boas de herança para esse time aqui e deixou o time também com uma vitória. Então, assim, eu pego um time que, com os ajustes que eu vou fazer sobre o meu modelo de jogo, a minha forma de pensar o jogo, que é fazer o time competir da melhor forma, isso significa atacar bem e também defender bem, a minha maneira, né? Então, porque não é melhorar o que o Tite fez, é fazer de forma diferente, é fazer da minha forma, entendeu? Então, são alguns ajustes que precisam de certo tempo, mas que com trabalho muito, principalmente vídeo agora que não vai ter tempo para treinar, a gente vai tentar corrigir. Ô Luísa, na prática já vai ter alguma mudança no time para esse jogo de hoje? Então, o Felipe Luiz ele já esboçou um time titular ontem, lembrando que assim como era com o Jorge Jesus, por exemplo, e outros treinadores anteriores, ele vai confirmar 100% essa escalação antes de ir para o jogo, já ali no vestiário ali perto da escalação sair de fato. Ele até foi perguntado sobre o rodízio de goleiros, e ele falou: 8h45 a escalação sai. Então ele não quis entrar muito nesse assunto. A princípio, ele acaba com esse rodízio de goleiros, né? Bota o Rossi no lugar do Matheus Cunha, o Wesley ganha a vaga do Varela e o Léo Ortiz entra na vaga do Fabrício Bruno, que para mim é a grande mudança. Fabrício Bruno treinou ontem normalmente junto com todo mundo e
mas pode perder essa vaga, né? O Felipe Luiz pode querer melhorar até essa saída de bola do Flamengo, que é algo que o Léo Ortiz dá e que o Fabrício Bruno traz uma outra característica. Então, o Fabrício, que já vinha sendo titular desde 2022, né, com o Dorival, e agora pode perder essa vaga. Vamos ver se isso de fato vai se confirmar. Tem uma outra informação que o Arrascaeta, ele sentiu um probleminha esses dias, acho que foi na segunda-feira, e aí ele ontem começou treinando separado e depois se juntou ao elenco. Pode ser que o Arrascaeta tenha algum tipo de limitação e no final, ali na escalação final, saia do time. Vamos ver como é que ele vai reagir hoje, né, ao tratamento que ele já vinha fazendo, o probleminha no joelho ali. Enfim, vamos entender. Ele hoje vai se tratar mais, né? O Flamengo se apresenta lá no Ninho do Urubu, não concentra, se apresenta hoje, vai ver mais vídeos. O Felipe Luiz fala de vídeo, né? Ele deu vídeo na segunda-feira, ontem, e vai dar hoje também de novo, para ajustar o time nesse pouco tempo. Foram só 2 dias de treino, sendo que segunda-feira é aquele regenerativo, né? Para quem jogou, então ele só teve o elenco completinho ontem para esboçar o que ele queria. Então hoje ele vai aproveitar mais esse dia de trabalho para passar mais vídeos, para fazer aquela preleção ali e aí de fato definir o time que vai a campo. Então tem essa situação do Arrascaeta que vamos ver como é que ele vai estar. Ele treinou ontem, o De La Cruz também treinou, né? O Arrascaeta e o De La Cruz estão nessa fase de problemas físicos constantes com o Flamengo. Então o De La Cruz treinou normalmente, mas o Arrasca teve essa limitação no treino de ontem. Ele começou separado ali, fazendo um trabalho separado, e depois se juntou ao elenco. Vamos ver se ele vai ter plenas condições aí de começar como titular. E talvez, como o Tite vinha fazendo, talvez ele comece titular, mas jogue só 45 minutos. Vamos ver como é que vai ser esse time do Felipe Luiz e o que os jogadores têm de condição física para dar nesse momento, porque a gente sabe que o Flamengo já estava com problemas físicos e isso não vai terminar de um dia para o outro, né? Então, mas por enquanto essa escalação aí que mostrou que a gente apurou que o Felipe treinou ontem na véspera do jogo. De Gabigol, ele falou alguma coisa? Desculpa, PVC. O Felipe falou que quer recuperar o Gabigol, que é um objetivo dele, assim como é recuperar também outros jogadores. Ele tem uma excelente relação com o Gabigol, aquela relação intensa, né, que o Gabigol sempre proporciona ali com quem tá perto dele. Ele até fala disso na coletiva dele depois de se aposentar no ano passado, que eles tiveram 5 anos muito intensos ali dentro do Flamengo, mas que nunca teve um problema sério com o Gabigol, enfim. Queria sempre fazer o Gabigol melhorar. E aí o Gabigol também queria fazer todo mundo melhorar e eles tiveram essa boa relação. Na chegada do Felipe Luiz, até o vídeo que o Flamengo publicou, o Gabigol fala, tudo bem, mister, e tal, fazendo uma referência ali ao apelido, né, que eles sempre usaram, por exemplo, na época do Felipe Luiz, do Jorge Jesus. Tantas similaridades entre Felipe Luiz e Jorge Jesus que a gente até acaba confundindo. Mas, por enquanto, não será titular, pelo menos é o que a gente sabe, não vai ser titular. Mas quem sabe aí no segundo tempo vai entrar ou nos próximos jogos ele possa entrar. Tem que lembrar que foi pouco tempo de trabalho, né? Eu acho que a base ali que já vinha sendo usada com o Tite vai seguir. Apesar de uma mudança ou outra que pode acontecer, a base segue, porque ele teve um dia de trabalho, de modo geral. Então ele começa a botar um pouco da ideia dele, mas não muito. Vamos ver se para os próximos jogos, talvez para o final de semana, tem uma data FIFA aí pela frente também, que pode ser interessante para o Felipe Luiz já começar a botar a cara dele pro jogo do Brasileiro depois da Copa do Brasil. Talvez a gente possa ver um pouco mais do que vai ser o Flamengo do Felipe Luiz. Tem um amigo aqui, que é o Joel, que é garçom do Valadares de Cima, na Vila Romana, que falou que não é mister, é Pepe Luiz. Eu amei. Eu só vou falar Pepe Luiz agora. Muito bom. André Melo perguntando aqui qual foi o resultado da nossa primeira enquete. Deu 79% não se sentem seguros com uma casa de apostas patrocinando o seu time. Mas, como temos 2 jogos importantes hoje, a gente já colocou uma enquete nova no ar para você votar. Quem sai na frente nas semis da Copa do Brasil? Por enquanto, Flamengo e Atlético Mineiro, 52% dos votos. PVC, antes da gente falar de Atlético Mineiro e Vasco, eu queria falar de Flamengo e Corinthians, trazendo um pouco desse bastidor que a Luísa trouxe, do ambiente, de como tá tranquilo, como foi a chegada dele lá. Queria que você falasse se isso deixa o Flamengo muito favorito para o jogo de hoje. Não, eu não acho muito favorito, porque a gente não sabe como o time vai jogar, né? Assim, por exemplo, o desenho. A gente desenhou ali num 4-1-3-2, que é muito provável que seja porque é um desenho do Jorge Jesus.
Mas ele pode puxar o Pulgar como terceiro homem e fazer um time mais Simeone e menos Jorge Jesus. Então a gente vai ver o posicionamento. Com essa mesma formação, você pode fazer um 3-4-3, que foi um tipo de sistema que ele citou na coletiva ontem, né, Luiz? Ele pode fazer um 4-1-3-2, ele falou um 4-4-2, que o 4-4-2 dele seria diferente do 4-4-2 do Jorge Jesus e diferente do 4-4-2 do Tite. Então a gente vai ter que ver o time jogar. Acho que o primeiro ponto é esse. Eu queria tocar em 3 pontos de ontem da coletiva. Primeiro não é uma questão da coletiva, mas é da história da multa. Porque a gente trabalhou aqui, por minha causa, com a informação de 8 milhões de reais aproximadamente da multa de rescisão. Aí você vai dizer, tem muita gente trabalhando com 3 milhões, que é a parte do Tite. Só que para demitir o Tite, você precisa demitir a comissão técnica. Então, são outubro, novembro, dezembro e 13º proporcional. Que se bobear, você está falando em 2 milhões e 800, se bobear até mais. Mas nós estamos trabalhando com base, a informação que eu tenho, em 8 milhões, que não é a parte do Tite. A gente deixou isso claro na segunda-feira. Não é o que cabe ao Tite. É o que cabe ao Flamengo para demitir a comissão técnica do Tite. Bom, quem tiver informação diferente, nenhum problema. Segundo ponto, eu não me conformo, Luísa. Eu não me conformo. Mas, vamos lá. Pode ser que esteja errado, seja eu nesse novo mundo que a gente vive. O Flamengo divulgou no seu perfil oficial no Instagram a demissão do Tite às 7h35 da manhã. Estou dizendo isso porque eu mandei mensagem para o Maurício Fonseca, diretor de comunicação, às 7h36, que eu tinha visto a mensagem e não tinha visto no site oficial, nem no GE, nem no UOL. Então, eu mandei. Maurício, é fato mesmo? Essa minha mensagem foi às 7h36. Então, o Flamengo demitiu o Tite e anunciou às 7h35. Bom, o Marcos Braz disse que telefonou para o Gilmar Veloz por volta de 7 horas da manhã e comunicou que o Tite estava fora. Isso é verdade. O staff do Tite confirma que a demissão foi via Gilmar Veloz. Eu não me conformo. E que, na sequência, telefonou para o Felipe Luiz para acertar a chegada dele. Bom, eu não me conformo. Eu estou errado nesse novo mundo. Eu não me conformo se você demitiu o contínuo por meio de recado. Mas é o agente dele, foi por ele que contratou. Cara, eu tenho uma relação profissional todo dia com o treinador campeão do mundo. Com o treinador que dirigiu 2 Copas do Mundo e que foi campeão do mundo pelo Corinthians. E que ganha, a comissão técnica dele, 2 milhões e 800 mil reais por mês. Aí você liga para a gente e fala, então, avisa para ele que ele está fora. Se o Tite acordou às 8 da manhã, ele ficou sabendo pela imprensa. Eu não me conformo. Não me conformo. Não acho que isso é prática de... Eu não quero um chefe desse. E o terceiro ponto. O Marcos Braz disse que o comunicado no perfil oficial do Flamengo de que o Felipe Luiz assumia o cargo interinamente foi porque ele se enganou. Como assim? Se enganou? Nós vamos contratar um funcionário para a Câmara Municipal sem concurso por engano, porque estava cedo demais? Eu não me conformo. Desculpa. Eu não me conformo. É verdade. PVC, eu acho que é muito justa essa indignação. Eu só vou repassar a pergunta para a galera aqui. Imagina o chefe de vocês dando uma dessa que o PVC falou. Tá louco, hein? O que você faria? Manda aqui no chat. Fala, Luísa. Essa coisa do Tite, entendo ele falar, mas a gente contratou dessa maneira. Mas depois você teve uma relação de quase um ano com o Tite, né? De estar ali no dia a dia com ele, de conhecer o Tite, de ter diálogo. Como assim, né? Por que sua maneira de se comunicar tem que ser a mesma do começo e do final? Eu acho, dando uma opinião aqui, assim, eu acho realmente. Não entendo. Geralmente tem alguns treinadores que vão até o CT se despedir também e tal. Não tem muita brecha, né? Enfim, eu acho que ficou uma relação estranha. Ele até foi questionado 2 vezes, mas então vocês não falaram com o Tite em nenhum momento? Não falaram com o Tite em nenhum momento. Então, enfim, eu acho uma relação muito fria, né, para um negócio que durou um ano. Se você tá um mês com o treinador e demite ele, às vezes, enfim, eu entendo ser fria aí na relação, mas um ano com o cara, praticamente, acho, enfim, meio esquisito, assim, essa maneira de lidar.
Ainda mais reta final de temporada, né? Tudo que aconteceu, enfim, tudo que o Flamengo passou nesses últimos meses aí de pressão, torcida xingando o Tite no estádio, enfim, pressão no ônibus, né? No embarque do time, tudo isso. Enfim, acho, sei lá, uma relação meio esquisita. Uma coisa mais assim, não é totalmente verdade que se contratou dessa maneira. Você lembra que no ano passado, em outubro do ano passado, saiu no noticiário que houve um jantar no Fratelli da Barra da Tijuca, que estava o Tite, estava o Marcos Braz, estava o Rodolfo Landim? Então não é verdade que não teve contato com o Tite antes da contratação. O Landim foi lá conhecê-lo, foi jantar com ele. Mas, independentemente, vou repetir o que eu disse, não se demite o office boy, não se demite o contínuo por recado. Meu, pior que o Felipe, ou não, Rafael Pellegrini falou que já aconteceu com ele, kkk. Nossa, tô rindo aqui, mas de solidariedade que fazem. PVC, vamos colocar a possível escalação do Corinthians para a gente comparar. O Hernan daqui a pouco está aqui com a gente. Ele apurou que há possibilidade de alteração na equipe e teve muito elogio para o Igor Coronado, hein? Essa provável formação com o Zé Martínez. O que eu entendo só, esse losango de meio campo, a gente vai mostrar na prancheta já, que ele está jogando, e o Ramon Dias está jogando com o losango de meio campo, ele tem... Por que o losango passou a ficar meio fora de moda, meio demodê? Porque ele abre corredor, né? E o Flamengo usa muitos corredores. Claro que a gente não tem certeza sobre como o Felipe vai marcar, o Pepe Luiz vai montar o time hoje. Mas... se você tiver o Wesley dando largura pelo lado direito, o Plata dando largura pelo lado esquerdo, vai ter dificuldade para marcar os corredores. E isso pode ser uma preocupação do Ramon Dias. Daí, talvez o Hernan vai entrar daqui a pouquinho, talvez ele tenha informação dessa questão tática. Se ele mantém losango, se ele mexe nesse losango para tentar compensar os corredores do Flamengo, os lados do Flamengo que são muito fortes.